Olá, galera. Eu sou o William, eu trabalho no time de QA aqui da Pagar.me e hoje eu queria conversar com vocês um pouco sobre o Locust. E bem, né, o que é o Locust? O Locust ele é uma ferramenta para fazer teste de performance. E, bem, o teste de performance ele está numa categoria de testes não funcionais. Porém, eu não vou abordar esse contexto hoje com vocês. Porém, para isso, seria interessante vocês assistirem esse vídeo da Sami aqui, onde ela trabalha com todos os contextos de teste de performance, toda a parte teórica. É um vídeo muito bom e ele é curtinho, não tem nem 12 minutos, eu acho que vale muito a pena assistir. Bem, então, voltando aqui a falar sobre o Locust ele é uma ferramenta open source. O que significa, né? Significa que o código dele está todo aberto na internet, então qualquer pessoa pode acessar lá o repositório da implementação e olhar tudo que foi feito, tudo que tem implementado por lá. O código ele se encontra no GitHub, então você consegue acessar e nem precisa ter uma conta para conseguir enxergar o código lá, né, e conseguir ler e tudo mais. Bem, além disso também, ele é uma ferramenta completamente escalável, e por que disso, né? O Locust, ele trabalha com contextos de master e workers, ou seja, com isso a gente consegue ter um nó principal e criar outros nós, filhos, digamos assim, para que a gente consiga escalar o nosso teste, né? Porque quando a gente realiza as requisições web e tudo mais, depende da quantidade de requisições, uma máquina só não consegue suportar. E isso acaba sendo necessário a gente distribuir isso para uma, duas, três, e assim por diante, né? Máquinas para essas máquinas fazerem requests. E, bem, isso tudo fica conectado no master, né? Ele recebendo as informações e tudo mais, onde no qual a gente depois consegue ver um relatóriozinho dele. E bem, o Locust ele também ele é scriptable. E o que significa, né? Que, bem, como ele é feito em Python, a gente consegue usar a própria linguagem Python para criar os scripts do Locust, ou seja, criar os cenários de testes e tudo mais. E isso é incrível, porque a gente consegue realizar, às vezes, algumas ações que poderiam ser difíceis de fazer, por exemplo, às vezes usando a interface do JMeter, por exemplo, sabe? Então, eu acho que isso deixa as coisas muito mais versáteis, né? O fato dele ser scriptável. E bem, como dito antes, ele é feito em Python. Bem, quando a gente fala de Locust, é interessante mencionar algumas implementações que ele tem, no qual ajuda muito na hora da gente criar os nossos scripts. Bem, o Locust ele tem uma classe que chama taskset, e, bem, essa classe ela tem a finalidade de ser a coleção de tarefas que vai ser executada pelo Locust. Então, a gente define, utilizando essa classe, quais as tarefas que o Locust precisa executar. Outra classe super interessante do Locust é o HTTP User. O que seria ele, né? Bem, para a gente poder fazer uma requisição web e tudo mais, a gente precisa ter um cliente, né? Um cliente HTTP, igual o nosso browser é, né? E bem, o Locust ele possui essa classe. E é interessante observar que essa classe, ela utiliza o requests do Python, que é uma lib third party, né? E então a gente consegue utilizar todos os verbos HTTP implementados pelo requests, ou seja, a gente consegue usar get, post, put, delete, add, options e assim por diante. O Locust também possui um decorador de task.
E esse decorador, ele é muito importante no Locust, porque é com base nesse decorador que o Locust vai saber a tarefa que ele precisa ser executada ou não. Por, por que disso, né? Lembra que eu tinha comentado que o Locust, ele é scriptável e tudo mais, né? Então, pode ser que existam métodos ou funções que a gente pode implementar para fazer uma determinada ação, mas não necessariamente esses métodos e funções são o nosso teste em si, né? Então, tipo, são funções que às vezes eu preciso para um determinado cenário acontecer e tudo mais. Então, o Locust, ele só sabe o que ele precisa executar se o decorador de task for implementado. Bem, outro ponto importantíssimo assim, do Locust é que pro Locust, qualquer status code que vier menor do que 400, ele vai entender como sucesso. Ou seja, se for um 200, 201, um 300, 304, alguma coisa assim, ele vai entender que é sucesso. E acima desse valor, ele já entende que é um erro, né? Ou pode ser um 400, ou pode ser um erro na casa dos 500, né? Que começa a ser já um erro por parte do servidor, né? E não do cliente, no caso igual é no caso dos 400. E o Locust também, ele implementa alguns eventos. Hoje, a gente vai falar sobre dois deles, que são os dois mais simples, mas eles também são, acho que, um dos dois mais importantes para o Locust, assim, que são os eventos de onStart e onStop. E o que eles significam, né? Tipo, como o próprio nome diz, eles são tarefas que vão ser executadas quando um teste acontecer ou quando esse teste terminar, por exemplo, né? Que vem um start quando acontecer, né, no início, e um stop quando o teste finalizar, né, no final da execução. Bem, então, vamos ver como é que isso funciona, né? Bem, aqui eu tenho já a minha pasta do projeto criada, só que ela está vazia, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é criar o nosso ambiente de desenvolvimento, né? Para isso, eu vou utilizar o Poetry, para ele gerenciar todas as dependências do meu projeto e ainda por cima criar um ambiente virtual para mim. Então, com o Poetry já configurado no projeto, né, usando essa flag "-n", que é para ele criar a configuração default, eu posso vir aqui e adicionar o Locust como dependência. Feito isso, a gente já consegue ir trabalhando no nosso script. Então, a gente tem aqui, a gente cria um novo arquivo. Bem, aqui no Locust, a gente vai usar um serviço que chama o Server REST. Ele é apenas ele é uma API simples aqui, né, uma API REST, onde ele possui alguns endpoints aqui que a gente pode usar para fazer os nossos testes de carga. Ele possui até uma documentação de como fazer as execuções de testes de carga e tudo mais. Ele possui uma página de status aqui para a gente poder ir acompanhando nossos testes. Então, beleza. Então, aqui, a gente vai começar trabalhando com a rota de usuários. Beleza. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é importar as coisas que precisamos do Locust, né? Então, Locust import http user task set e o task. Tá? E o task. Bem, feito isso, a gente consegue já definir as nossas tarefas, né? Então, para isso, a gente vai usar o task set. Então, a gente cria uma classe aqui. Isso aqui, user route load test, no qual ela vai
vai herdar o task set aqui para gente. Bem, e aqui é onde começa toda a mágica, né, do Locust. Aqui é onde a gente vai fazer a nossa implementação dos testes de cargas, né? Então, primeiro a gente pode começar aqui com um teste super simples, que é um get, né? A gente vai pegar a listagem de todos os usuários cadastrados. Então, a gente vai colocar aqui um test list users, self, e beleza, né? Agora, como é que a gente faz a parte das requisições web, né? Bem, dentro de self, ele já implementa o nosso cliente HTTP. A gente pode simplesmente chamar ele aqui, self.client.http.get, desculpa, e com isso a gente já consegue definir o endpoint que a gente precisa bater e tudo mais. Um ponto interessante do Locust é que aqui, quando a gente vai definir os nossos cenários de teste, a gente não precisa se preocupar com o endereço do servidor, ou seja, a gente está usando o server REST. Eu não preciso me preocupar aqui, nesse contexto, se o endereço do servidor é https://serverrest.dev. Ele quer saber apenas o endpoint que ele vai precisar bater. O endpoint que a gente vai precisar bater é o /usuários, beleza? E aqui, um ponto que é super legal do Locust, a gente consegue dar um nome para a nossa request. Isso ajuda demais a gente saber que teste que foi executado, né? Ou seja, que rota e tudo mais, porque às vezes a mesma rota pode aceitar várias requisições, vários tipos, né, de requisições, e quando a gente coloca o nome, a gente consegue olhar pelo próprio relatório do Locust que teste que foi executado, né? Se é um teste que vai listar os usuários, se é um teste que vai criar um usuário para mim, né? Então, nesse nosso caso, ele vai listar os usuários presentes ali, e tipo, aqui, ó, simples, né? Uma coisa que a gente esqueceu, que é super importante, né? A gente precisa avisar para o Locust que esse cenário aqui que a gente escreveu é uma task, né? Que ele precisa ser executado. E beleza, é isso, é simples. A gente acabou de fazer um get aqui, e agora a gente pode ver como funciona a parte da execução. Para isso, a gente pode criar uma outra classe aqui, a gente precisa criar uma outra classe aqui, para o Locust, e essa classe, ela precisa ser dada de HTTP user. E daí, com isso, vocês vão ver daqui a pouquinho toda a mágica que o Locust vai conseguir fazer, né? Aí aqui a gente pode definir as nossas tasks. O Locust, ele tem formas que a gente pode definir uma lista de task, ou a gente consegue definir apenas uma task na execução, né? No nosso caso aqui, eu vou usar a parte da lista, porque eu acho que fica muito simples, assim, quando, por exemplo, a gente precisa escrever outros cenários e tudo mais, coisa que é só questão de ir appendando nessa lista, né? Então, aqui a gente vem e coloca o teste que a gente vai precisar executar. E beleza, né? Então, agora aqui a gente tem o nosso teste criado, e como que a gente executa ele, né? Porque, poxa, eu não estou passando o endpoint e tal, como é que o Locust vai saber, né? Que vai saber qual o endereço, né, que ele precisa bater. Então, bem, o Locust ele possui um CLI, né, um Command Line Interface, ou interface de linha de comando,
onde a gente consegue, na hora de executar o Locust, passar todas as informações para ele, tanto de o endereço do serviço, se a gente quer salvar os logs da execução, se a gente quer salvar o CSV, se a gente quer salvar o report em HTML e assim por diante. A gente também consegue ter vários scripts de Locust criados e usando aqui a flag ---- Locust file, a gente avisa o Locust falando, ó, nessa execução eu quero que você execute esse Locust file, ou seja, os testes que estão configurados nesse arquivo aqui, sabe? Beleza, né? Então a gente vem aqui e passa o ---- Locust file. No nosso caso, ele vai ser o rota usuários.py, e isso é um ponto super importante, né? O Locust file, ele é o arquivo onde o HTTP user está sendo herdado, né? A nossa classe do HTTP user aqui. Por que disso, né? Porque eu posso vir aqui, simplesmente, e criar um outro arquivo chamado, sei lá, testsuite.py, por exemplo. E aqui eu posso vir aqui, importar apenas o HTTP user. Eu posso vir aqui, importar apenas o HTTP user e rodar. Bem, quer dizer, né, não apenas o HTTP user, porque eu preciso da minha classe de teste aqui, né? Então, eu venho aqui, from rota usuários, import user load test. Beleza, tudo bem até aí? Então, bem, vamos já então seguir a nossa nova implementação aqui e rodar o teste suite. Então, beleza, em seguida a gente pode informar para ele, né, se a gente quer algum CSV, por exemplo, então a gente pode passar aqui ---- CSV e dar um nome para ele, tipo server REST, por exemplo. E por que eu não passo a extensão toda, né? A gente vai ver logo em seguida que o Locust ele vai ficar responsável por colocar a extensão do arquivo e tudo mais, porque o Locust ele não salva apenas um CSV, ele cria 3 CSVs, um para cada contexto ali das execuções dele, ou seja, um CSV informando os endpoints, um CSV informando os erros que aconteceram e assim por diante. Então, e aí ele vai usar esse nome do CSV apenas para colocar no início do arquivo, né? Então a gente pode passar aqui também o ---- log file, e aí aqui a gente pode passar também um outro nome, né? Pode ser o mesmo, como pode ser um outro. Aqui eu escrevi server REST, então server REST, underline test, e beleza. Aqui, ó, o Locust subiu aqui para a gente, né? Então, agora a gente consegue vir aqui no nosso localhost, porta 8089, e pronto, ó, o Locust ele subiu aqui um servidor web para a gente, com essa interface. E lembra aqui que aqui está em branco do host, porque a gente precisa informar o endpoint que a gente vai utilizar, né? A gente precisa informar o endereço do servidor aqui que a gente vai utilizar. Então, como eu não passei aqui na interface de linha de comando qual host que eu estou utilizando aqui, ele me trouxe vazio. Mas, porém, se a gente cancela aqui e coloca o ---- passando a URL, ele vai subir aqui para a gente, servidor já preenchido. Lembra, né, que, bem, eu vim aqui, coloquei aqui localhost, ó, tá vendo?
Já estava preenchido aqui para a gente. Então, e aqui a gente tem os contextos de números de usuário e spawn rate. O que são isso? Bem, os números de usuários, de fato, é o que o nome diz, né? Tipo assim, é a quantidade de usuários que a gente quer iniciar essa requisição, ou seja, eu quero que... E a gente pode pensar nesse número de usuários como pessoas mesmo, né? Então, tipo, eu como um usuário quero rodar o teste de performance. Eu como dois, eu como 100, eu, como 1.500, por exemplo, usuários, quero rodar esse teste do Locust aqui. E o spawn rate? O que é o spawn rate? Ele é a quantidade de usuários por segundo que ele vai começar o teste. E para que isso serve, né? Então, tipo assim, às vezes a gente quer fazer alguns cenários de teste, por exemplo, onde eu quero subir, onde eu quero que tenha 1.500 usuários, só que eu não quero que esses 1.500 subam de uma vez. Eu quero que ele vá subindo gradualmente, né, conforme o tempo de execução dos testes. Então, posso colocar aqui, sei lá, que ele suba 20 usuários por segundo, por exemplo, sabe? Então, ele vai fazer isso para a gente. Bem, aqui, no caso, eu só vou usar com um usuário mesmo, que é apenas para intuito de teste, para mostrar para vocês como é que funciona. E aqui a gente começa a execução, tá vendo? Ó, ele já começou, fez aqui, ó, 150 requests, quantas falharam e tudo mais. Ó, tá vendo que todas estão falhando, significa que alguma coisa eu fiz de errado. E bem, aí aqui a gente tem a parte dos gráficos, onde ele mostra as requisições por segundo, o tempo de resposta, o número de usuários. Aqui ele vai mostrando as falhas para a gente. Então, no caso, tipo, o método que eu bati aqui não é permitido, né, pela aplicação. Aqui, se porventura algum código nosso aqui estourou alguma exception e tudo mais, ele vai ser exibido aqui. Aqui ele informa as tasks que estão sendo rodadas, né? Essa é uma tela bem interessante quando a gente está trabalhando com aquele contexto de escalabilidade, né? De master e workers. E aqui a gente consegue fazer o download de todos os arquivos que o Locust gera de report para a gente, né? Então, a gente consegue fazer o download do CSV das estatísticas de requests, das falhas, das exceções, e também tem aqui ó, um HTMLzinho super bonitinho, muito bom, muito massa, mostrando aqui o resumo dos testes, né? E, bem, no botão de stop aqui, a gente consegue parar a execução, né? Então, vamos tentar entender o que aconteceu aqui que ele recusou para a gente. Então, beleza, galera. A gente conseguiu aqui, né, executar o Locust. E lembra que a execução dele, né, estava falhando, né, todas as listagens de usuários aqui que a gente fez e tudo mais, né. O problema estava porque quando a gente inseriu a URL, colocamos aqui uma barra a mais no final, e isso fez com que na hora que o Locust fosse concatenar o endpoint que a gente criou o teste, ele adicionasse mais uma barra lá no final, né? Tipo, então ficava serverrest.dev / usuários, né? E isso causava erro na hora de fazer a request. Aqui, né, a gente conseguiu subir o Locust, as requests estão funcionando. Aqui, né, os nossos gráficos, as falhas, que no caso não ocorreu nenhuma, as tasks e a parte de download e tudo mais, né. E legal, né, a gente fez aqui a parte do get, acho que a gente pode fazer uma compost aqui, né, para vocês verem como é que fica. E, bem, simplesmente aqui a gente cria um outro teste, então um teste creation, no caso agora é user, porque a gente vai criar um usuário só. O endpoint é o mesmo.
Aquele é um post, bem, aqui é um criar usuários, porém agora a gente precisa passar um payload para ele, né? Porque a criação de usuário e tal, é um post, eu preciso passar para ele as informações do usuário que eu vou criar, né? Então, para isso, a gente já chama o JSON, porque quando a gente faz a requisição já chamando o JSON, ele já coloca para a gente o cabeçalho de application JSON para a gente, né? Para não ter que ficar colocando isso na mão. Então, ele já dá essa simplificada e a gente aproveita, né? Então, eu já tenho aqui um payload já montado aqui de exemplo, né? Então, ele vai ser um usuário que chama pagar-me fullbar, com o e-mail pagar-me.qa@pagar-me, senha de teste e ele não é um administrador, né? Administrador falso. Beleza. Feito isso, mesma coisa, né? A gente pega, roda ele de novo. Roda ele aqui de novo. E pronto. Agora, bem, ele já coloca aqui pra gente, né, e tudo mais, essa parte da execução. E legal, né? Agora que a gente já viu a parte das tarefas, bem, acho que seria interessante a gente dar uma olhada agora na parte dos eventos. Bem, como a gente já tinha comentado, né, ele tem o start. No caso aqui, eu vou só colocar um print para a gente ver como é que fica. E a gente faz a mesma coisa no on e stop. E aqui, beleza, vamos ver como é que isso fica? Beleza, né? Aqui eu iniciei meu teste e ó, você vê, ele já printou aqui no terminal pra gente, ele tá printando no terminal ali porque a gente colocou um print, né, simples, então ele vai printar aqui no terminal pra gente. Estou no on start. Se por acaso a gente parar o teste aqui, pronto, ó, estou no on stop. E assim por diante, né? Se a gente executar um novo teste, ele vai chamar de novo. E se a gente parar, ele vai chamar de novo. Um ponto legal até disso, que se a gente quiser, a gente pode vir aqui e colocar tipo 10. São 10 usuários e, sei lá, ele vai subir um por um. A gente consegue ver aqui, ó. Cada usuário, ele executou um on start, então ele tem que printar aqui 10 on start. Você vê? Ele não printou mais, então significa que ele já chegou no topo dele. A gente pode vir aqui no gráfico e confirmar aqui, ó, tá vendo? Ele já tá numa reta aqui, então ele já subiu os 10 usuários que ele precisava. Se a gente parar, ele vai vir e vai parar todos. No caso do stop, né, ele para todos de uma vez só. Beleza. E agora, eu queria mostrar uma outra parte aqui para vocês, que, bem, dá algumas facilitadas ali na hora de mexer com o Locust, né? Que é o arquivo de configuração do Locust, né? O Locust, ele permite que a gente crie um arquivo locust.conf, e aí nesse arquivo a gente consegue suprimir algumas informações que a gente passaria na linha de comando, né? Como, por exemplo, o nosso locust file, o nosso host, né? O endereço no qual a gente vai realizar os testes, né? Então, acho que seria legal a gente dar uma olhada, né? Como é que ficaria isso. Bem, aqui, ó, vocês podem observar, lembra, né? Que a gente tinha criado apenas o começo, né, dos nomes dos CSVs. E você viu que ele faz a concatenação aqui para a gente, tipo, do nome, né, que a gente colocou lá apenas server rest test, aí ele já faz para a gente aqui a concatenação nos nomes dos CSVs. Apenas o arquivo de log, né, que no caso fica o nome que a gente passar mesmo, mas a gente pode passar lá, tipo, um ponto .log, alguma coisa assim, que a gente consegue entender pela extensão do arquivo o que ele faz, né? Mas no Linux, né, no mundo Unix, não necessariamente isso é uma obrigatoriedade.
Então, beleza, né? Vamos criar aqui o nosso locust file, né? Um locust.conf nosso, como a gente tinha visto, né, no slide, por que não, né, a gente passar as nossas configurações do locust aqui, né? Então, agora o nosso arquivo é o teste suite.py, é teste.suite.py. O nosso host é o server REST. A gente pode vir aqui para ficar mais fácil. O server REST, né, sempre se atentando ali, né, na barra do final. E aí aqui a gente também pode passar a parte do CSV, né? Se a gente quiser, a gente quer que o nome do CSV seja aqui, né? Server REST Test. A gente vem aqui, passa essa informação e a gente pode também já passar a informação no log file, né? Por que não? A gente pode vir aqui, salvar aqui, ó. Eu quero que ele salve com a extensão .log. E bem, lembra, né, que agora a gente criou o arquivo de configuração e aqui a gente estava passando as seguintes informações. O locust file a gente não precisa passar mais. O CSV a gente também não precisa passar mais. O log file também não e o host não. Super simples, não? Aí aqui agora a gente consegue executar apenas um pointer locust. Ele subiu aqui já para a gente. Bem, só para vocês darem uma olhada, a gente apaga aqui todos os arquivos, né? Ó, não tem mais nada. Agora aqui a gente pode subir ele, né? Subimos aqui, startou, não precisei passar nenhuma configuração e ele está executando os testes aqui. Está tendo as falhas. A gente está parando. Ele está printando aqui para a gente. Comportamento tudo igual. E o comando super simples, né? No caso aqui eu estou executando através do Poetry, mas eu posso abrir o shell aqui do Poetry, né? O shell do meu ambiente virtual. Eu vou dar apenas um locust aqui dentro. E pronto. Tá aí, funcionando. Simples, não? É isso. Eu agradeço demais o tempo de vocês. E, bem, qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Deixem um like se vocês curtiram do vídeo. E é isso. Até a próxima.